Então não tem nada mais moderno do ponto de vista do pensamento moderno, tá? Estruturalmente, do que Marx. Eu acho que não tem nada mais. Tanto que você tem o iluminismo é a propaganda da modernidade e o marxismo é a prática política que maneja a E, sociedade para. Então, assim, eu vejo como um grande bloco, assim, do Guilherme de Ockham até o Marx, eu vejo como um grande bloco, né? Tanto que eu tem um curso que eu gravei ano passado que é muito curioso, você nem sabia disso. Ano passado eu gravei um curso que é uma síntese desse meu curso anual de filosofia moderna, que chamava Iluminismo e Revolução Francesa. E basicamente eu fiz todo um curso para explicar o que você falou aqui, né? Não, sim, a Revolução Francesa, ela é a consequência do iluminismo, né? Só que eu demonstrei isso, assim, legal. Eu comecei na navalha de Ockham para terminar na guilhotina, né? Mas você está certíssimo. Agora, a coisa mais simples, assim, realmente, a partir do momento que a finalidade da filosofia do pensamento se torna um poder, como é que você vai não chegar em Marx? Como é que você não vai chegar na tentativa de manejo das massas, ainda que hoje que seja assim na questão, ainda que hoje seja virtualmente, etc. Não tem como, né? Enquanto a gente estiver na lógica moderna, vai ser assim. E a desumanização me parece que é uma consequência, né? Olha só, tem uma pessoa que te perguntou o seguinte: pergunte ao grande Ernesto, o pessoal te ama, é muito legal isso. Se ele vê, eu sabia que você ia sobreviver àquele assassinato de reputação, Ernesto. A sua grandeza intelectual e espiritual é muito maior do que aquelas fofocas idiotas. Eu sabia que aquilo ia passar. Olha só, se Imagina, der, obrigado. pergunte ao grande Ernesto se ele vê, se ele entende o enfraquecimento da Igreja Católica mediante o progressismo interno no seio dela, mesmo como um dos fatores da escalada totalitária, né? Enfim, Uhum. aliás, eu acho que até essa infiltração na Igreja Católica é também expressão, obviamente, né, de você querer instrumentalizar tudo, né? Então, a igreja vira um estágio, a igreja tem que ser um instrumento, né, da busca pelo poder, né? É incrível. Diga. Sim, 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 sim. Não, o poder é o grande desafio do ser humano, e acho que é o grande desafio do cristianismo, né? É você ser você mesmo diante do poder. Né? O cristianismo, ele é, de certa forma, eu também estava falando sobre isso, né? Não é que ele seja democrático, ele é anticrático. O cristianismo, ele se coloca, de certa forma, contra o poder, não o poder do Império Romano ou o poder outro, né? A ideia de que, Anticrático. né, a Muito ideia de que bom. você tem que escapar do poder terreno, né? Então, meu reino não é desse mundo. O que significa isso? Entre tantas coisas, né? Significa, não se prenda ao poder, né, presente. Você precisa entender que existe uma outra fonte de poder e é isso que vai te libertar justamente, né, de um círculo de poder, quer você seja o poderoso, quer você seja aquele que não tem poder, mas se você só pensa no poder, você vai estar escravizado nisso. E, o marxismo, enfim, já né, a partir do iluminismo, mas o marxismo, o iluminismo já tem acho que esse aspecto da desumanização através digamos, da recusa a uma outra fonte de poder. Né? Porque quando você elimina a fonte de poder sobrenatural, supraterreno, transcendental, só fica realmente o reino deste mundo. Mas é para melhorar o reino desse mundo. Tá bem, pode ser que seja, mas acaba sendo um exercício de concentração de poder e as pessoas já não têm mais dentro de si aquela válvula, né, ou aquele respiradouro para um poder diferente. Então, acho que aí vem o problema, vários problemas. Um deles é esse problema da Igreja Católica. Porque eu acho que a Igreja Católica, já a partir do final do século XIX, né, ela começa a tender a aceitar esse jogo. Né, a aceitar esse jogo do poder terreno. Bom, a Igreja na Idade Média, os papas tinham poder, tá certo. Mas também uma coisa é a Igreja, outra coisa é a doutrina, outra coisa é a fé. Né, a gente precisa talvez separar um pouco essas coisas. Mas eu acho que parte do problema é o seguinte: a igreja, então vamos, o desafio é organizar a sociedade, né? Organizar a sociedade deste mundo. Bom, então a igreja, claro, começa a doutrina social da igreja, para cá e para lá. E o que vai acontecendo?
a igreja vai se limitando à doutrina social, isso vem diante um pouco da teologia da libertação, que a teologia da libertação isso aumenta, né? E aí o que mais? Então, se você concentra apenas nessa dimensão, então para que todo o resto da fé cristã, da doutrina cristã, e católica no caso, né? Então vamos para o socialismo logo, porque aí não tem que ir à missa, não tem que se confessar, não tem que, né? Vai logo para o socialismo, né? Outro dia vi o rapaz lá, o Leonardo Boff, dizendo assim, não, eu acho horror quando chega lá e tem aquela pessoa ali com o rosário lá, rezando, aquilo é devocional, claro que aquilo é devocional, meu filho, aquilo né? Você queria que fosse o quê? Exato, né? Aquilo que está muito mais perto da essência do cristianismo do que aquilo que esse pessoal faz, da libertação, da teologia da libertação, que também como tudo em Marx, é uma inversão dialética, né? Porque ela não é nem teologia nem da libertação, né? Muito bom. Escravizar as pessoas, mas não é nem teologia, muito menos da libertação. Da libertação, né? Essa mania do Marx, vamos emancipar a humanidade, claro, é sempre o contrário, isso é de propósito, né? Essa inversão, para escravizar. Mas, então, o progressismo, se você ler dessa maneira, eu acho que mesmo quando ele é bem intencionado, né, o catolicismo, ele realmente esvazia o catolicismo, porque aí por exemplo, o Papa falando de clima, né, falando... Por que o Papa é uma autoridade para falar do clima? Né? Por que o Papa é uma autoridade para falar de... Não, e por que é preciso falar do clima quando o assunto é a salvação? Falar do clima tem a ver com nos ajudar o caminho, não tem a ver, né? São coisas que né? E isso é um pouco imposto, né? E aí ele cede, e é bobo, né? Não precisa. É bobo, né? E é isso, por exemplo, a igreja como um todo, o Papa especificamente, né? Mas por que a gente escuta a igreja? Por que a gente escuta com atenção o Papa? É porque ele é um especialista em clima, no caso? Não, é porque ele é o chefe da igreja, né? Que tem 2000 anos como corpo de Cristo na Terra, né? Sim. Agora, se ele esquece isso, ele não tem prestígio nenhum para falar de coisa nenhuma, porque o prestígio dele está naquilo que ele está esquecendo, né? Para falar de paz, para falar de justiça social, né? Então, mas esse acho que é o problema da igreja. Ela só faz sentido uma doutrina social da igreja diante de uma fé como um todo. Não estou dizendo que a igreja deve ignorar os temas sociais de forma nenhuma, né? Mas só faz sentido diante daquilo que dá... Isso não é o que dá a força da igreja, né? Não é isso que faz a essência da fé, claro que não é, né? E outra coisa, né? O cristianismo ele é individual, né? Ele é individual, a salvação é individual. Por isso que eu digo que ele é a única... É a via, para mim é muito claro, Ernesto. Eu até às vezes perco o interesse de ficar discutindo a política do dia a dia, porque na prática, a saída real e concreta para essa massificação forçada, são paredes, né, que procuram nos esmagar a nossa consciência individual, e a gente fica entre essas 2, 3, 4 paredes, esses movimentos que procuram nos esmagar. Mas a única saída que eu vejo concreta é realmente a igreja, realmente a religião. Não há outra saída concreta, porque ali a sua consciência individual, ela tá no primeiro plano, você não esquece dela, entende? Se você conservar isso e de alguma forma ajudar as pessoas a compreenderem, por incrível que pareça, concretamente você está tendo um efeito mais benéfico na sociedade do que, sei lá, fazer alguma coisinha que, enfim, que amanhã já não vale nada, né? Mas totalmente. Então, uma vivência da fé cristã, ela te proporciona justamente uma força para você entender o que é o indivíduo, o que é a liberdade, né? Ela é toda baseada nisso, né? O cristianismo, Deus não encarnou numa classe, né? Essa é ótima, você está inspirado, né? Hoje. Encarnou... Porque para quem não sabe, para o Marx, o Messias é a classe, entendeu? Exato, claro. Né? O povo escolhido é a classe, entendeu? É uma loucura. Exato, né? Não, encarnou em Jesus.
né? Mas justamente a igreja moderna, ela coletivizou o cristianismo, né? Então, é como se tivesse, tipo assim, vou exagerar, mas assim, é pobre e já está salvo, né? Não é assim, né? Não é assim, né? Cada um, de acordo com a sua vida, é que tem que buscar a sua salvação, como você falou, né? Então, ela quebra isso, que essa é uma parte da espinha dorsal do cristianismo, olha, é cada um com Deus, né? Cada um, né? Cada um com a aspiração de chegar lá, né? Eu acho que a inspiração é de um dia chegar e você ver Deus face a face, é o que diz São Paulo, né? Hoje eu vejo de maneira obscura, né? Mas então veremos face a face, como diz o Renato Russo também. A leitura que ele faz do Coríntios, né? Mas face a face, né? Mas isso está em São Paulo, essa expressão, né? Então, né, veremos face a face. Veremos quem face a face? A nós mesmos, então conhece-te a ti mesmo, né? E a Deus também, né? Isso é o objetivo. Então desde os gregos, passando por São Paulo, você tem o indivíduo como o centro de gravidade da vida, né, na nossa civilização. Tudo que acontece desde o iluminismo, desde a Revolução Francesa, mudar esse centro de gravidade. Né? Mudar esse centro de gravidade para uma massa, né? Algum tipo de entidade que não seja individual, seja um bando de gente, realmente, né, fazendo Inclusive, a Revolução, ela é sempre... ela é romantizada, né, por ele. Assim, geralmente ela é feita por uma elite, né, manipulando a massa. Né? Nenhuma revolução foi feita por uma massa realmente. Vamos lá, vamos quebrar com tudo isso. Mas até hoje essa massa virtual que a gente está vendo. Mas é sempre essa mudança do centro de gravidade da nossa civilização, né, do indivíduo, com todos os seus problemas, né? E é difícil ser um indivíduo, né? É fácil você ser massa. O que eu tenho que fazer? Está aqui todas as suas opiniões, todas as suas ações estão aqui nesse programa aqui, tá nesse livro aqui. É só você ler e copiar, tá bom. Né? Pega a receita e vira papagaio. Na verdade, a tendência, a inclinação à mediocridade. Aí você tem todas as instituições educacionais que não funcionam, essa coisa da escola